Agora sim, amados, na correção da liturgia, nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. E essa oração não está na liturgia, vou pedir que o presbítero José Antônio interceda por nós, no momento de agora sim, ouvirmos a mensagem do nosso Deus, para que Deus nos ilumine e nos dê entendimento para praticarmos sua palavra. Oremos, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e nos tem sustentado, Senhor, nos tem livrado do mal. Por isso nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Tu nos resgataste, Senhor, da perdidão. Estávamos indo para o inferno, Senhor, e Tu enviaste o Teu Filho para nos salvar, Senhor. Te agradecemos pela nossa igreja, te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Porque a nossa igreja, Senhor, ela é imperfeita, mas tem te buscado, Senhor. Tem sido fiel à Tua palavra e nós temos, Senhor, sido edificados, Senhor, por ela, pela Tua palavra, Senhor, para estarmos cada dia mais perto de Ti, sendo santificados. Por isso nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus que sustenta os nossos pastores, Senhor. Tu tens colocado, Senhor, este ministério maravilhoso na mão deles, Senhor, para edificar o Teu povo aqui, Senhor, ajuntado neste lugar. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu tens feito maravilhas em nosso meio, Senhor. Tu tens feito milagres, Senhor, e nós te adoramos por isso, Senhor, por causa dos milagres que Tu tens feito no nosso meio, Senhor. Tu tens atendido a oração do Teu povo e tem recuperado, Senhor, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas, Senhor, pessoas que estão afastadas de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, de nós, porque nós somos imperfeitos e o nosso louvor é imperfeito, a nossa pregação é imperfeita, mas através de Cristo somos aperfeiçoados. Tu nos olha pela lente de Cristo, Senhor, e por isso nós te adoramos, Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele tem, Senhor, conduzido, sendo o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei, Senhor. Nós te adoramos por todas essas coisas, Senhor, e te pedimos que Tu estejas agora com o Teu servo, que vai pregar a Tua palavra, Senhor, que nós não escutemos as palavras dele, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, nesse trecho, nos diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aí, queridos, eu não sei se você tem notado, não uma história recente, mas já de muitos e muitos anos,
Quando você sai às ruas, talvez para suas compras de final de ano, de Natal, à medida que o mês de novembro, dezembro vai chegando e começa-se a falar sobre essa data em especial, cada vez menos nós verificamos ou notamos a associação do Natal com o Senhor Jesus Cristo. O aniversariante está sendo deixado cada vez mais e mais de lado. A data virou um mero momento onde as pessoas se encontram, dá uma confraternização, onde tentam impor um espírito de paz, de alegria, de unidade, mas onde não há o fator que possa realmente trazer essas coisas. Muito surpreso, eu estava numa loja esses dias e ali cantava-se uma música, vem, está chegando Natal, nasceu o Salvador, mas acho que eles não repararam com profundidade o que a letra estava dizendo, porque há no mundo um profundo desejo de deixar-se Jesus e o cristianismo cada vez mais de lado. A realidade é que tudo aquilo que diz respeito a Jesus, a palavra de Deus, não conta com a simpatia do ser humano. Pelo contrário, o homem natural tem antipatia por Deus, por sua palavra e, consequentemente, também em relação a Jesus Cristo. Mas nós podemos pensar que isto é um fato novo. Não, não é. A palavra de Deus quer nos mostrar que desde o início, a maneira como o mundo recebeu ao Senhor Jesus Cristo foi uma maneira que demonstrava o que está no coração de cada ser humano. E o tema dessa manhã diz respeito a esta realidade. Eu queria que vocês comparassem, ou pelo menos acompanhassem comigo, a indiferença com a qual o mundo recebe o Redentor em seu nascimento. Olhando para o texto e para a narrativa, nós nos deparamos com um decreto que o imperador César tinha ordenado a fim de poder controlar melhor a cobrança do imposto. Então, para que esse recenseamento existia? Porque ele queria mais imposto. Ele queria arrecadar mais. Ele queria dominar mais. Então, ele manda que seja feito um recenseamento para que ele soubesse como cobrar mais imposto das pessoas naqueles dias. Sem uma data certa e específica, os historiadores dizem que esse recenseamento, esse recadastramento, pode ter durado muitos anos, e que Herodes, que era um tetrarca naquela região ali da Judeia, da Galileia, colaborou para que ele acontecesse. E assim sendo, as pessoas tinham que voltar para a sua cidade natal, e tinham que se locomover, muitas delas. Pessoas vindas de todo o mundo conhecido tinham que chegar até a sua cidade natal para se recadastrarem. E, naturalmente, quando há um movimento grande de um lado para o outro, você não está na sua casa. Você tem que lembrar que naqueles dias não tem avião, não tem ônibus, não tem carro, você tem que ir a pé ou com algum animal de carga. Isso faz com que a locomoção seja muito mais demorada. Você vai ter que ter um local onde você possa dormir ou ficar alguns dias. E o principal local que era procurado eram as hospedarias, ou as hospedagens, como você quiser chamar. E por causa desse fenômeno histórico, elas estavam abarrotadas, cheias. As estruturas das hospedarias ou hospedagem daqueles dias eram a seguinte: numa parte superior, então era mais ou menos, imagina como um sobrado, mais ou menos. Na parte superior ficavam as pessoas mais importantes. Amigos chegados, dono da hospedaria, parentes, personalidades importantes, autoridades. Na parte inferior ficavam os empregados e os servos que acompanhavam aqueles que, em muitos casos, tinham se deslocado de locais muito distantes. Havia alguns quartos também construídos, às vezes aqueles puxadinhos, porque eles sabiam que viriam mais pessoas para receber pessoas de última hora. Numa situação como essa, é natural que aquelas hospedarias estivessem cheias, ocupadas completamente pelos viajantes, pelos funcionários de Roma, pelos funcionários do serviço de recenseamento. Mas fora da hospedaria, num local bem recuado, havia um local onde se recebiam, deixavam ali reservados os animais para o descanso. E ali as pessoas
não ficavam. Não era salutar. Não era um local saudável para ficar. Fétido, onde os animais ficavam apenas. É no contexto da história, portanto, que nós notamos que a promessa de Deus se cumpre. Isso aqui, apesar de ser um parênteses, quero que você note isso. Por que Lucas registra esse evento? Para dizer, olha, esse fato aqui é histórico. Jesus não nasceu na mente de alguém, não é uma fábula, ninguém inventou essa história. Eu quero deixar claro, num dia de recenseamento que durou muito tempo, onde as hospedarias estavam cheias, ali vem o Salvador, é nesse momento histórico que ele surge. A palavra de Deus, a promessa de Deus se cumpre na história, não no céu, não num local distante, desconhecido. É aqui que o Salvador vem ao mundo. É aqui que o invisível, outrora, se torna visível, que o transcendente se torna imanente, que o Criador se identifica com a criatura, que o perfeito e infinito toma a forma do homem imperfeito e finito. Enfim, Deus se torna homem. E o que esperar desse momento? Qual é a reação das pessoas? Gente, é o maior evento da história de todos os tempos. Nunca houve um igual e nunca haverá outro igual a esse. O que esperar? Final do ano, né? Todo mundo quer ver fogos. Nossa, a gente perguntou, nossa, que evento maravilhoso, vamos assistir os fogos. Mas um evento que acontece todo ano. Quando alguém se forma, e nós nos alegramos com isso, nós fazemos uma festa, vamos na formatura. É um evento importante, mas não é o grande evento da história. O grande evento da história está aqui. E nós deveríamos esperar que houvesse uma reação que fosse ao nível do evento histórico que está ocorrendo. Mas nós vamos ver como se deu esse nascimento. Como o soberano Senhor das nossas vidas nasceu e como ele foi recebido, enfim, qual foi a reação ao seu redor naquela ocasião a partir desse texto. E essa indiferença para com o nascimento do Redentor, para com o grande evento da história de todos os tempos, é que ele foi submetido às leis humanas. Essa indiferença é marcada por isso. Veja, por que eu estou falando isso? Porque é importante entendermos. As Escrituras falam que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito, a tradução no original seria, do que tem sido feito, se fez. A Bíblia diz que o governo e a autoridade pertence a Ele. Ele concede essa autoridade a quem Ele quer, a fim de que os homens cumpram, antes de qualquer coisa, os intentos e os planos dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Ele foi o que estabeleceu leis naturais em todo o universo. Leis que, quando Ele deseja, acontecem, mas quando Ele quiser e quer quebrá-las, Ele o faz. Assim nós temos estabelecimento de milagres, e foi isso que aconteceu, e vemos muitas vezes nas narrativas do Evangelho. Mas Ele também estabeleceu principalmente uma lei espiritual. Uma lei que foi estabelecida para a sua glória, para o bem-estar do ser humano, para os nossos relacionamentos, para que sejam relacionamentos saudáveis, edificantes. Quando essa lei é obedecida, há bênção. Quando essa lei é desobedecida, há maldição, tristeza, há consequências, não só para os cristãos, mas para aqueles que não são. O que criou as leis? Jamais desobedeceu essas leis. Jamais contrariou as suas próprias leis. Mesmo sendo o rei, estando acima delas. Mas agora ele vem ao mundo e ele tem que submeter aqueles que são inferiores em sua perfeição, em sua glória. Mesmo tendo estabelecido leis equilibradas, abençoadoras, leis que não são pesadas, ele tem que submeter às leis dos homens. Ele já começa obedecendo a um recenseamento, ele tem, junto com seus pais, que seguir as ordens do imperador romano. E assim os seus pais têm que deixar a cidade de Nazaré, na Galileia, que é lá no norte da Palestina, no norte da Judeia, ir até o sul, em Belém, na Judeia. A distância era de cerca de 150 quilômetros.
Vamos desconsiderar, não dá para desconsiderar muito, mas me acompanha aqui no raciocínio. Vamos desconsiderar por alguns segundos que Maria, aquela mulher, está grávida, está no final da sua gravidez. Então você imagina o tamanho da barriga. Para quem é mulher, para homem, a gente só imagina, mas mulher se coloca no lugar aí, né? É fácil, né? Cadê a Anne? E você, Anne? Quantos meses? 6. Já está fácil andar muito assim, colocar roupa? Já não está fácil, né? Mas imagina nos 9 meses. Só pode se preparar, viu? Vai ter que ajudar, viu, filho? Não é fácil, gente. Se locomover. Hoje a gente tem carro, tem Uber. Mas Maria está grávida no final da sua gestação e tem que se locomover a uma distância de 150 quilômetros. Possivelmente a pé, ou no máximo em cima ali de um jumentinho. A velocidade média de uma pessoa andando a pé é de 5 km por hora. Ah, mas pastor, eu ando a 10. Tá bom, fica com a média, tá? Sempre tem um engraçadinho que diz, não, a minha não, anda a 10, eu sou mais rápido. Tá bom, é a média, 5 km. Considerando que fosse possível andarem durante todo o momento claro de um dia, em torno de 10 horas, eles tiveram que caminhar durante 3 dias, no mínimo 3 dias. Por quê? Para que pudessem se submeter às leis humanas, das quais ele estava completamente acima delas. O Senhor nasce com a indiferença dos homens, tendo que se submeter às leis desses homens, que ele não era obrigado a se submeter. Quando você comemorar o Natal, lembre-se disso. Ele veio na história, e por mim e por você, ele teve que se submeter às leis humanas. A sua humilhação já começa antes mesmo do seu próprio nascimento. Segunda lição, ele não pôde contar, com o cuidado dos homens. Por ter que se submeter às autoridades e leis dos homens, Maria, grávida, já está perto de dar à luz, está no final da sua gestação, tem que fazer essa viagem longa. Imagine, andando normal, sem estar grávida, já era uma viagem longa, cansativa. Mas ela tem que, grávida, caminhar durante todo esse tempo. E ao chegar ao lugar, as dores do parto surgem. Se prepara, filho. Imagina a Anne dizendo lá, ixi, chegou a hora. Corre. Ela precisa ter o seu bebê. Mas ela não está em casa, gente. Está longe. Ela não pode contar com o favor dos homens. Não há menção ali de uma parteira esperando. Não há menção de lençóis limpos, de um pouquinho de água aquecida para ela, o pequeno Jesus e o seu pequeno Jesus que vai nascer. Não há nenhum cuidado especial. O texto nos diz que ela mesma envolve o pequeno filho em panos. Era um costume comum na época. Ela cuida do ser que Deus prometera ao mundo, sabendo da importância, ainda que os outros não soubessem, ela sabe da importância daquele menino, mas não há nenhum quarto, nenhum obstetra, mesmo porque não existia naquela época, não há anestesia. Jesus tem que vir ao mundo como qualquer outro ser humano daqueles dias, mas de uma maneira humilde e a maneira mais simples que se poderia conceber, ou até mesmo que nem se poderia imaginar. A sabedoria encarnada, o dono de todo o conhecimento, o Senhor de todo o conhecimento, não pode contar com a sabedoria que Ele deu aos homens a fim de que eles pudessem ter da graça comum, desfrutar do melhor que sua época poderia dar, inclusive no que diz respeito ao nascimento de uma criança. Os outros tiveram esse favor, Ele não teve. Nenhum ser humano favoreceu. Ele só tinha os seus pais. Ninguém para presenteá-lo naquele momento, pelo menos, nenhuma roupa, mas somente tiras de pano envolver o seu frágil corpo. Por mais simples que seja a nossa vida hoje, nós recebemos, damos presentes àqueles que têm seus filhos e com quem nos importamos. Uma criança nasce ou está para nascer, a gente já se alegra e já separa um presentinho, uma lembrança. Ele não. Desde cedo, ele pôde experimentar aquilo que ensinaria depois.
Os lírios do campo se vestem de maior beleza do que qualquer rei. Que aquilo que vamos vestir será concedido pelo Pai. Ele mostra que desde cedo podemos aprender e ensinar que a vida vale mais do que as próprias vestes. Porque Ele mesmo, ainda que em meio a farrapos, Ele mesmo, ainda que em meio a farrapos, é por nós, para nós, a grande veste que cobre a nossa nudez vergonhosa, o nosso pecado vergonhoso. Quando nós outrora não éramos capazes de ver que estávamos nus, mal vestidos, em nossa cegueira espiritual, Ele se fez homem para que pudéssemos ser revestidos com o seu poder e encontrar somente nele a salvação que precisamos. Terceira e última lição. Enfim, Ele foi recebido com absoluta indiferença. Voltemos para o contexto. A Judéia está repleta de pessoas, cheia de pessoas. Caravanas estão se locomovendo de um lado por outro, naquela cidade abarrotada, há pessoas em todas as estalagens, pousadas, tudo cheio. Um casal cuja mulher está grávida chega à cidade. Naquela multidão, vamos ser sinceros, a gente às vezes pode culpar aquelas pessoas, mas no meio daquela multidão, naturalmente falando, que diferença isso faz? É mais uma mulher grávida, é mais um bebê dentre tantos outros vindo ao mundo. Enfim, é mais uma no meio da multidão. Os donos das estalagens, das hospedarias estão preocupados, alvoroçados, há comida a ser feita, há quartos a serem preparados, há pessoas a serem servidas, há autoridades que precisam de cuidados, animais que têm que ser colocados no lugar e também serem cuidados. No meio da história, no meio do Império Romano, no recenseamento de uma pequena e humilde vila, lá está o Redentor para vir ao mundo. É um grande evento. Mas a multidão não é capaz de notar. Enfim, nós não podemos culpar essas pessoas, elas não sabiam. Elas não podiam notar o grande evento histórico, universal que sucedia. Talvez se soubessem, quem sabe teria sido diferente. O rei, enfim, deixa o seu trono para deitar-se em um coxo de animais. Deixa de lado as vestes que enchiam o templo. Vocês lembram lá em Isaías 6? As abas, não era a veste toda, as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele as deixa para se vestir de farrapos. Toma a forma do homem pecador para se fazer pecado por nós. E você pode dizer, mas poxa vida, por que foi assim? Porque as pessoas não prestaram atenção. Nós recriminamos às vezes os outros, mas, queridos, o grande problema não está com eles. Está em nossos dias. Está conosco hoje. A pior indiferença, pecaminosa indiferença, não é tanto daqueles homens, daquelas pessoas, daquela multidão, mas está no homem dos nossos tempos, das pessoas dos nossos tempos. Porque ele não é capaz de ver o Jesus histórico que pisou aqui, que tomou uma forma humana, que foi um bebê, que nasceu de uma mulher, que foi vestido de farrapos, que foi recebido com indiferença, que cresceu, cumpriu cabalmente o seu ministério, morreu, ressuscitou e voltará. É de história que estamos falando. O homem atual não é capaz de ver esse Jesus histórico na narração bíblica e fica tentando buscar um Jesus segundo a sua imagem, vontade pecaminosa, segundo a sua semelhança, e não há outro Jesus que não o da Escritura Sagrada. Portanto, ele não pode ver que o evento que ali acontece não é uma mera fábula. O problema é a indiferença daqueles que entendem o que aconteceu, como a história mudou, foi dividida, como a esperança veio até nós, quando nós não poderíamos ir até ela. E continuam as suas vidas comuns, vazias, destituídas de qualquer sentido que só pode ser unicamente encontrado em Jesus Cristo.
Você pode dizer, ah, pastor, são essas pessoas que não conhecem Jesus. Não, mas esse problema também pode estar conosco. Supostamente, homens e mulheres cristãos. Porque nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que Ele nasceu e por que Ele nasceu. Dizemos crer na Escritura, dizemos crer nos relatos da Escritura, mas insistimos a ser indiferentes ao seu chamado, ao seu senhorio, a dar guarida a Ele em nossa vida. Eis o Rei, eis o grande evento do universo, mas Jesus está do lado de fora. Afinal, ainda hoje há muito mais coisas com as quais achamos que devemos gastar tempo. E o momento da história, assim como naqueles dias, passa assim um instante diante dos olhos daqueles que a Ele não dão a mínima importância, que dizem que creem nele, que o amam, que Ele é seu Senhor, mas a sua vida diz completamente o contrário. Chegamos a mais uma véspera e a mais um Natal. E você e eu, como nós temos realmente recebido a Jesus em nossa vida durante todos os outros anos do ano, todos os outros dias, perdão-me, do ano. Estará você identificado com a indiferença daqueles homens naqueles dias no nascimento de Jesus? Ou você se identifica com aqueles que realmente creem, o obedecem, o amam de todo o seu coração? Que Ele seja o centro e seja, não como aquelas pessoas, seja devidamente recebido em nossa vida, em nossa família, em todos os dias.